Olá pessoal, aqui é a Lorena, eu sou mentora do Impacta Jovem para a mentoria de ODS e hoje eu entreguei essa capacitação junto com a Milena, que é coordenadora do Impacta Jovem para as mentorias de ODS, francês, relações internacionais, e a necessidade de um treinamento, uma capacitação sobre como melhorar o seu perfil no LinkedIn surgiu no grupo de mentores de ODS, pensando em como que a gente pode melhorar o nosso posicionamento profissional em mídias sociais como o LinkedIn. E isso acabou sendo repercutido e a gente se ofereceu para entregar essa capacitação. O que eu vou falar aqui com vocês agora é uma pocket version da nossa capacitação, então uma pílula para que junto com o material vocês entendam quais foram os principais pontos que nós abordamos e isso seja útil para toda a rede do Impacta Jovem, porque a gente quer que a nível profissional essa experiência também seja bastante relevante para vocês. Um ponto importante quando a gente pensa no modelo de recrutamento e seleção e como ele mudou nos últimos anos, a forma de avaliação também mudou e a indicação acabou se tornando bastante relevante em todos os processos de aplicação e aqui no Brasil também. Estima-se 85% dos recrutamentos consideram a parte de indicação e recomendação em geral, o que torna o nosso posicionamento como profissional extremamente relevante e as conexões que nós temos mais relevantes ainda. E o LinkedIn é uma ferramenta excelente quando se trata de construir um networking profissional e conseguir se destacar no meio de indústrias tão competitivas. Então é sobre isso que a gente vai falar com vocês. A gente dividiu em 7 tópicos. O primeiro é super simples, mas importante, porque é o cartão de visita, então a foto do perfil de vocês. A gente realmente recomenda fotos que vocês apareçam claramente, onde as pessoas possam lhe ver, e sobre a vestimenta e todas as outras nuances, a gente recomenda que é como se a pessoa fosse ao teu trabalho e como que ela te encontraria lá. Então, no teu dia a dia de trabalho, na indústria em que você trabalha, como que ela lhe veria. Então, essa é a primeira impressão que você tem que passar. Existem aplicativos onde você pode subir as fotos de vocês e ele te dá uma avaliação sobre aquela foto. Então, às vezes uma foto, esse foi um treinamento que a Milena fez, vocês podem usar esse link para testar as fotos de vocês. Às vezes você quer parecer mais competente ou influente ao invés de mais amável, digamos assim. Então isso vai depender bastante da foto que você seleciona e a indústria ou a posição que você está ocupando. Um ponto muito importante também é o título, digamos assim, do seu LinkedIn. Então, como que você usa essa fórmula de usar a posição, o nome da empresa, palavras-chave e um fator interessante que você quer trazer no seu perfil. Então, o desse treinador aqui foi exatamente a posição dele, a empresa onde ele trabalha, palavras-chave, e ele colocou aqui ajudando pessoas no crescimento profissional delas. Então, eu entendo claramente, numa frase curta, o que é que essa pessoa faz. E também é interessante que vocês coloquem áreas ou indústrias que vocês se interessam, ou então posições. Em perfis mais conhecidos, vocês vão ver coisas como Forbes Under 30 ou TEDx Speaker. Então é comum que as pessoas coloquem os grandes prêmios que elas tiveram e tudo mais, mas se você ainda não atingiu isso, coloca a indústria talvez que você se interessa, ou tecnologia, ou área de inovação, ou educação, para que fique bem claro, assim que visitarmos o seu perfil, qual que é a sua área. E aí aqui um ponto que às vezes não é considerado, é passado batido, é a questão da capa. A capa ela é super interessante para entender quem você realmente é ou que indústria você trabalha. É uma ferramenta a mais, porque quando a pessoa vai te adicionar, talvez ela não vá conseguir ler todo o teu perfil, mas ela pelo menos vê tua foto e tua capa. Então já dá uma pista do que você faz também. O resumo a gente recomenda que ele seja curto, mas que ele seja super ao ponto. Então, também é interessante colocar números, eu adoro. Imagina que um recrutador vai na tua página e você tem que fazer um elevator pitch, né? Falar com ele em 100 palavras quais são tuas grandes características, as tuas grandes conquistas.
é isso que vai estar no teu sumário. E ele é super importante porque, às vezes, sem ele, o teu perfil se torna realmente incompleto. Vai ficar faltando ali de entender quais são as tuas aspirações profissionais, o que você já conseguiu. Então, o resumo ele é essencial para dar essa consistência ao teu perfil. E aqui um exemplo, caso vocês queiram ver depois. E a questão da experiência. A experiência aqui são experiências profissionais. Então, tanto trabalhos de meio período quanto trabalhos em tempo integral são considerados aqui. É uma estatística, né, de que perfis que têm a questão da experiência, eles têm 10 vezes mais chances de serem contactados. Então, é extremamente importante que na parte de experiência você não só liste as experiências, mas também consiga listar quais foram os grandes, as conquistas que você teve. Então, uma das principais dicas aqui é, ao invés de colocar responsável por, colocar verbos que sejam de ação. Então, liderou, aumentou, gerenciou, que realmente tragam a sensação de que você fez a diferença na posição onde você ocupou. Especificamente, eu gosto muito de colocar números. Então, liderou um time, de quantas pessoas, de quantas nacionalidades, por quanto tempo, o que atingiu. Então, quanto mais você consegue tangibilizar esse conteúdo, melhor vai ser para você. Questão de palavras-chave, eu não vou me ater tanto a isso porque vocês podem ler o material, mas um ponto é que é importante que vocês também coloquem materiais complementares. Então, se vocês tiverem o link da empresa onde você trabalhou, ou o relatório anual daquela empresa, ou um artigo sobre um projeto que você desenvolveu, ou talvez o próprio projeto, ou se você teve que fazer uma reportagem falando sobre aquilo, é super importante que você tenha algo para embasar, porque isso dá, como eu falei, consistência ao seu perfil, no sentido de que existem fontes externas que validam aquilo que você está colocando no seu perfil. Aqui um exemplo da própria Milena. Então, ela poderia ter colocado somente coordenadora de mentorias, o que é algo num tom passivo, mas a gente pode adaptar isso para criadora de mentorias inovadoras, ou seja, elas não existiam antes, e dar uma pista de qual é o perfil da Milena e qual a contribuição que ela teria dentro de uma empresa. Em 2020, números de francês, relações internacionais e ODS com mais de 1.000 inscrições em 2020, ou seja, dá a conotação de que foi algo de bastante sucesso, atingiu uma meta, um recorde que não tinha sido atingido antes, então algo extremamente relevante também. Estudos, então é super interessante e importante e essencial, eu diria, colocar a formação acadêmica. Por exemplo, os clubes que você participou, os méritos que você atingiu, as bolsas que você teve, e é interessante que vocês coloquem tudo que seja relevante para a área de vocês, obviamente, mas que não menosprezem nenhum atingimento que vocês tiveram. Então, se um artigo ganhou relevância num congresso acadêmico, se você foi apresentar um artigo em um outro estado, super interessante colocar isso. Eu estou numa fase de transição de carreira, onde a minha formação acadêmica já não é o que eu quero seguir como carreira. Então, não necessariamente eu preciso especificar tanto, mas, por exemplo, falar que eu ganhei bolsas mostra quem sou eu como aluno, não necessariamente na minha área, mas em qualquer âmbito. Então, essas informações são importantes, mesmo que a sua formação seja diferente do que você está fazendo agora. Habilidades. Então, se tornam cada vez mais importantes no mercado de trabalho, porque não adianta ter uma pessoa que tem um diploma, mas ela tem que saber executar, coordenar aquilo. Então, a gente divide em dois tipos de habilidades, uma que são hard skills, que são habilidades técnicas, que geralmente são obtidas através do seu diploma, capacitação, treinamento, e as soft skills, que são mais relacionadas ao âmbito da comunicação, relacionamento interpessoal, inteligência emocional, e existem várias formas, né, de mostrar no seu perfil habilidades soft. Então, muitas pessoas estão optando por treinamentos. Um exemplo é a Fundação Estudar, oferecendo treinamentos em inteligência emocional, liderança, produtividade. Então, isso mostra que, além da competência que você tem no seu currículo em termos de formação acadêmica, você também tem habilidades complementares que podem te tornar um excelente profissional. E é interessante olhar quais são as
habilidades que estão sendo renomadas e procuradas por recrutadores, então fiquem atentos aos relatórios que falam quais são as habilidades que mais estão sendo buscadas e como que vocês podem buscar desenvolver isso e se tornarem referência na área de atuação de vocês. Dentro do LinkedIn, eu vou mostrar para vocês, existe uma forma de fazer um ranking, onde você coloca os top 3 habilidades que você quer ser ranqueado, ou que você quer ser recomendado, no seu perfil. Então, quando as pessoas entrarem no seu perfil, eles vão perguntar: você gostaria de recomendar fulano pela habilidade de liderança de equipes? Às vezes, se você colocar Microsoft Office, é isso que vai aparecer lá. Então, é interessante que você coloque algo que seja realmente importante para o seu dia a dia de trabalho, que vai te dar esse posicionamento. Vou mostrar já na prática para vocês. E recomendações. Aqui dos dois lados, então, garantir que você faz recomendações para outras pessoas e não necessariamente precisa ser num trabalho remunerado, pode ser por atividades voluntárias ou projetos que você participou, tanto de pessoas que você liderou, quanto foram lideradas por você, ou que estavam acima de você hierarquicamente. E, bom, aqui é importante pedir sem medo. Então, terminou um projeto, pode ser um professor, pode ser no seu trabalho, numa consultoria, realmente pedir. Aqui no Impacta Jovem a gente recomenda que ao final o mentor peça ao mentorado e vice-versa, para que a gente consiga gerar essa rede, essa conexão. E uma outra ferramenta que eu queria apresentar para vocês é o Social Selling Index. Vocês podem usar esse link para acessar e ver como que vocês estão dentro da indústria de vocês. Então, o próprio LinkedIn faz esse ranking de 0 a 25 em 4 diferentes habilidades. Então, a primeira delas é a sua habilidade de posicionar, de estabelecer a sua marca pessoal, que é basicamente como você construiu o seu perfil, está tudo completo lá dentro, a relevância de cada um dos pontos. A sua habilidade de encontrar as pessoas certas, então você tem se conectado com as pessoas mais influentes da sua indústria, os CEOs, os diretores. Não necessariamente você só precisa ter essas pessoas no seu networking, mas se você só tiver estudantes ou pessoas que são junior nas indústrias delas, isso vai mostrar que o seu perfil não tem tanta força. Se engajar com insights. Então, essa era uma parte que eu era bastante tímida, de ir lá, curtir, comentar as publicações, mas isso realmente faz toda a diferença porque te posiciona, né? Então, é a famosa frase de se você não é visto, você não é lembrado. E toda vida que você ama uma publicação, aquilo vai aparecer para as outras pessoas como uma recomendação. E é interessante aqui que você realmente curta conteúdos que têm a ver com a tua indústria, com a tua formação, ou com as tuas aspirações. E a tua habilidade de construir relacionamentos, que é basicamente como que você se conecta com outras pessoas através de outras pessoas que você também conheceu no LinkedIn, apresentação de novos contatos. Então, toda vida que você adicionar alguém no LinkedIn, vai ter a opção. Talvez você conheça essa pessoa por fulano, ou talvez você conheça essa pessoa pela sua universidade. Então, assim você começa a construir relacionamentos. E dentro do LinkedIn, você vai ser ranqueado dentro da sua indústria. Então, eu estou na indústria de not-for-profit, que é o terceiro setor, organizações não governamentais, e eu consigo ranquear nos 2% de líderes dentro da minha indústria, o que é bem legal. E vocês podem começar a trabalhar o perfil de vocês e verem, de fato, a evolução. O LinkedIn, como mídia social, é uma das poucas mídias que provê um tipo de avaliação do seu próprio perfil, de quão forte ele é. Então, é super legal vocês fazerem uso dessa ferramenta também. E aí, para concluir a nossa apresentação, eu queria só passar pelo meu perfil no LinkedIn também para apresentar algumas ferramentas práticas para vocês. Sobre o que a gente conversou e fazer uma finalização, né? Então, sobre a capa, uma capa super aspiracional, trabalho com juventude, então ela tem uma pegada muito jovem, é um grafite. E aqui tem a headline que eu comentei com vocês, que chama a atenção para pontos que eu trabalho ou que gostaria de trabalhar. Aqui a parte de conexões. É muito importante que no LinkedIn você tenha mais de 500 conexões, que vocês também podem colocar o contato profissional de vocês. Então, eu já encontrei muita gente por e-mail, não sabia o e-mail da pessoa, fui lá no LinkedIn, achei o e-mail dela aqui, ou às vezes até o telefone. Aqui vocês têm a opção
de adicionar todos esses conteúdos, mas o que eu queria chamar a atenção aqui é a parte de idiomas. Então, vocês têm, dependendo de, enfim, trabalhar com relações internacionais ou algo que precise de mais de um idioma, você tem a opção de colocar o seu perfil em inglês, português, francês e a língua que você preferir. Então, você adiciona aqui como se fosse uma segunda opção de idioma para você. E indo mais, esse aqui é um resumo. Não vou ler, mas para que vocês tenham a questão dos números, né? Então, os números, eles estão aqui, ó, presentes, porque às vezes o recrutador, ele vai fazer o que a gente chama em inglês de skim through, que eles vão só, tipo, fazer uma leitura dinâmica sobre o que está acontecendo e não necessariamente ler tudo, então os números são essenciais. E nessa parte de artigos ou posts que você gostaria de destacar, eu acho super interessante no LinkedIn. Esses não necessariamente foram os meus últimos posts, mas quando alguém entrar no meu perfil, são esses os primeiros posts que eu gostaria que elas vissem. Então, uma recente admissão num curso, a embaixadora da juventude. No LinkedIn é super importante essa primeira frase que você vai escrever, porque ela vai aparecer ela vai ser a chamada para as pessoas irem ler o que você escreveu. Esse post especificamente ganhou uma atração muito grande, com mais de quase 800 comentários, likes, porque aqui eu coloco universidades que são extremamente relevantes e conhecidas por outras pessoas e falo que foi uma grande conquista para mim. Então isso chama a minha rede a parabenizar, a entender onde eu estou seguindo como carreira. Então, fazer isso é super importante. Claro, escrever artigos. Esse artigo faz um tempo que eu escrevi, mas eu gosto de deixar ele aqui porque é uma publicação minha. Então, vocês podem gerar os próprios conteúdos de vocês. Aqui vai aparecer onde que vocês estão se engajando em termos de comentários. Aqui são os meus cargos anteriores, tenho que escrever mais sobre o cargo que eu estou atualmente, mas para vocês entenderem, é super legal colocar em pontos o que vocês fizeram, então em números também, para ficar fácil de entender. Os materiais adicionais que eu falei para validar, talvez a pessoa não saiba o que é a ESEC, então ela tem um vídeo aqui falando, ou ela tem uma outra figura realmente dando respaldo àquilo que eu estou mencionando. Aqui é a minha formação acadêmica, não necessariamente eu coloco em que foram as bolsas, mas eu coloco sobre elas e como isso é importante. Licenças e certificados, é a parte fácil que você tem que ter dentro do seu LinkedIn. Por exemplo, esse certificado de proficiência da IF, ele é feito online gratuitamente. Então, você pode fazer agora, pegar o seu certificado de inglês e adicionar aqui no seu LinkedIn, conta como uma certificação. O próprio LinkedIn tem uma ferramenta de aprendizagem e de certificações, onde você consegue várias certificações de graça do próprio LinkedIn que contam profissionalmente para você. E o pessoal adora fazer o curso online em várias plataformas, então façam aqueles que realmente chamam a atenção dentro da área de vocês e adicionem aqui. A experiência voluntária é super importante, então coloquei as minhas experiências atuais, essas todas aqui. E essa parte de habilidades. Aqui eu tenho outras habilidades, às vezes até que tem mais pontos de recomendação do que essas, mas eu gostaria de ser reconhecida por essas três. Então, por isso que elas estão aqui em cima. Você pode até falar para os seus amigos, gente, pode ir na minha página no LinkedIn me recomendar nessas três habilidades que estão aparecendo, porque o LinkedIn te dá a opção de ranqueá-las, mesmo que você tenha outras habilidades. Então, por exemplo, você vai ver aqui, liderança em equipe em português, tem 32 e não tá lá porque o meu perfil tá num outro idioma. Ou, por exemplo, inglês, tem aqui 11 e não tá lá porque não necessariamente é algo que eu acho que é mais importante para mim dentro da minha indústria. E a parte de recomendações, é sempre importante dar essas recomendações também. E aqui embaixo vai ficar mais a parte de prêmios, idiomas e tudo mais. Então, só para vocês entenderem um pouquinho do behind the scenes, o que é que acontece por trás das cortinas com o LinkedIn, existe a opção também de ter um perfil premium, e isso vai, enfim, se é relevante, o custo-benefício para vocês, mas essa é para vocês começarem a jornada de LinkedIn de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e que a capacitação também. Se conecta comigo e com a Milena, e se tiver qualquer dúvida, a gente vai estar mais que à disposição para sanar qualquer dúvida que vocês tenham. Muitíssimo obrigada!